E aí, você já entendeu por que o nosso campeão de cambalhotas dá tanta cambalhota sem parar? Pois é, vamos por parte. Primeiro, temos que entender que quando colocamos o brinquedo no alto da rampa, a gente já está dando uma certa quantidade de energia para ele. Para melhorar a compreensão do que está acontecendo, vamos imaginar só o que acontece com a esfera que está dentro do brinquedo. Quando a gente coloca uma esfera no alto de uma rampa, é natural, é claro que a esfera vai rolar, rampa abaixo. E aqui acontece tudo da mesma forma. Só que a esfera, ao tentar rolar, ela empurra a parede do boneco. Dessa forma, ela faz o boneco deitar. Mas o movimento da esfera continua. Do mesmo jeito que ela fez o boneco deitar, ela faz o boneco levantar. E assim continua. Entretanto, tem outro detalhe muito importante. Quando a gente forrou esse boneco, a gente usou papel camurça. E a gente falou naquele momento que era apenas para dar um acabamento melhor, para ele ficar mais bonitinho. E isso não é toda a verdade. A gente escolheu o papel camurça exatamente porque o papel camurça aumenta o atrito entre a superfície do boneco e a superfície da rampa. E isso é importantíssimo para o brinquedo funcionar. Porque se o atrito fosse pouco, se essa parte curva fosse lisa, correria o risco do brinquedo deslizar em lugar de dar cambalhotas. Então, é preciso que fique claro que tem dois motivos, tem dois princípios que justificam o funcionamento do nosso brinquedo. Em primeiro lugar, nós cedemos energia ao colocar o brinquedo no alto da rampa. E em segundo lugar, o atrito entre a superfície do brinquedo e a superfície da rampa impede que ele deslize, ajudando assim ele a dar cambalhotas. Para melhorar a compreensão do funcionamento do nosso brinquedo, a gente vai destacar todos os conceitos, os principais conceitos aqui envolvidos. E vamos fazer isso por parte. Vamos imaginar, em primeiro lugar, o que acontece com a esfera. Quando a gente tira o brinquedo daqui e coloca no alto da rampa, a gente está atribuindo à esfera, ao brinquedo como um todo, mas especificamente à esfera, uma certa energia. Uma energia que a gente pode dizer uma energia de altura, porque saímos desta posição para esta posição, coisa que o brinquedo não faria sozinho. E fomos nós que atribuímos esta energia para o brinquedo. Ao largar a esfera na rampa, ela adquire esta energia, no alto da rampa, ela adquire essa energia que a gente poderia chamar de energia de altura, mas que cientificamente recebe o nome de energia potencial. Mas por que energia potencial? Porque energia potencial é o seguinte: quando eu largo a esfera no alto da rampa, ela está potencialmente pronta para rolar rampa abaixo. Por isso, essa energia de altura recebe o nome de energia potencial. Ao abandonar o brinquedo, a esfera rola e começa a perder altura. Só que essa energia de altura que ela começa a perder, começa a se manifestar em forma de velocidade. E à medida que perde a altura, ganha velocidade. E assim vai. Então, este é o primeiro conceito aqui envolvido, ou seja, a transformação de energia de uma forma em outra. A gente tem a transformação de energia potencial em energia de movimento ou energia cinética. Em segundo lugar, o outro conceito aqui envolvido, que impede, o fenômeno que impede que o brinquedo deslize, é exatamente a força de atrito que segura o brinquedo na rampa. Ao segurar o brinquedo na rampa, ele faz com que o brinquedo dê a cambalhota, porque a esfera empurra a parede do brinquedo. Então, é importante que se compreenda que a força de atrito desempenha um papel importantíssimo no brinquedo, que é exatamente evitar que o brinquedo deslize. Veja, um outro conceito importante presente no brinquedo é da força de atrito. Por quê? Porque o atrito existente entre a superfície do brinquedo e a superfície da rampa impede o brinquedo de deslizar. Entretanto, é preciso que fique claro que ele impede o deslizamento do brinquedo, mas não atrapalha a esfera de rolar. A esfera rola, empurra o brinquedo, levanta o brinquedo, deita o brinquedo. Movimentos esses que só são possíveis porque o brinquedo não desliza. Portanto, devemos levar em consideração a presença da força de atrito como um elemento importantíssimo
para o funcionamento do nosso brinquedo. No nosso dia a dia, alguns brinquedos funcionam de uma forma parecida com o nosso campeão de cambalhotas. Por exemplo, a montanha-russa. A montanha-russa, o motor do carrinho empurra o carrinho, leva o carrinho até o alto da montanha. Chega no alto, o motor é desligado e o carrinho desce. Por quê? Porque ele ganhou uma certa quantidade de energia potencial e essa energia potencial agora vai começar a se transformar em energia cinética ao longo do caminho de descida. Entretanto, tem uma outra questão, uma outra brincadeira que acontece no dia a dia, que é possível a gente fazer no dia a dia, que ilustra uma situação parecida com a do brinquedo, ou seja, uma situação em que o conteúdo move o continente, ou seja, o que está dentro provoca o movimento do que está fora. Como você faria para dizer se esses ovos estão crus ou cozidos? Você sabe? Pois é, aqui vai uma grande dica. É simples. Você pega o primeiro ovo, gira, para, ele continua parado. Eu vou pegar o outro ovo, vou girar, parar, e ele voltou a girar. Qual dos dois está cru? Claro que esse está cru. E você sabe por quê? Quando a gente move este ovo, quando a gente faz ele girar, a gema que está livre dentro do ovo começa a ganhar esse movimento também de rotação. Quando a gente coloca a mão sobre o ovo, a gente para a parte externa do ovo, mas a parte interna não. Por inércia, ela continua se movimentando. A hora que eu tiro a mão do ovo, o ovo volta a girar empurrado pela gema. Não é interessante? O problema que pode aparecer aqui é o que a gente já conversou. A hora de dobrar esta fita aqui, evitar que ela fique vincada. O vinco atrapalha, faz ele ir mais para um lado do que para o outro. Mas, de qualquer forma, vai funcionar. O que pode acontecer é o nosso campeão de cambalhota ficar meio atordoado, para um lado e para o outro. Mas é sempre importante alertar para os problemas que podem acontecer. Ou seja, é importante que você tenha uma resposta quando o seu aluno vir perguntar por que não está funcionando, por que está indo muito para um lado, chamar a atenção de que o cuidado, o zelo na construção para que isso fique perfeitamente curvo é fundamental para um bom funcionamento do brinquedo. É isso aí, professor. É importante que a gente lembre e considere que após o aluno fazer o brinquedo, brincar, investigar, experimentar diversas situações, esse se faz um momento muito importante para que ele se expresse. E essa expressão também é importante que a gente compreenda que não deve ser só através da fala, da escrita, mas que pode sim, por exemplo, ser através de uma representação gráfica do que ele compreendeu. Ele pode estar se expressando, por exemplo, através de ilustrações, desenhos. Que tal você colocar o desafio para ele escrever a história do cambalhota sem uma única palavra, usando apenas ilustrações, representações? Esse exercício, sem dúvida, será extremamente interessante para você avaliar, para você ter uma ideia do que sobrou para o seu aluno. E será importante, muito importante para ele, começar a exercitar essa ideia de representar o que observou, de representar o que aprendeu, sem a necessidade de usar palavras. É isso aí, professor. Mais uma etapa concluída nessa nossa viagem no mundo dos brinquedos científicos. E fique certo que entre uma cambalhota e outra, outros desafios virão, tão interessantes quanto este. Até lá!